'cause I try, and I try, 'cause I try, and I try, then I can't get no. Fala galera, eu lembrei bastante dessa música nas últimas semanas porque eu estava preparando um material para as minhas aulas de psicologia e toda vez que eu circulava a palavra transtorno de humor, eu me lembrava dessa dimensão satisfação e insatisfação, que é o tema da música Satisfaction dos Rolling Stones. E é interessante que eu me lembrava da minha própria infância, né? Porque quando eu era criança, muitas vezes eu ia para a escola com meu pai, e meu pai tinha uma caixa de fita cassete, até separei uma aqui para mostrar para vocês. Meu pai tinha uma caixazinha de fita cassete, que era como a gente ouvia música naquela época, que basicamente era organizada pelo, digamos assim, necessidades que a gente tinha para responder ao humor do dia a dia. Então ele tinha fitas dos Beatles, ele tinha fitas dos Rolling Stones e de outras bandas, mas majoritariamente a gente ouvia o Beatles ou Rolling Stones no caminho da escola. E era interessante como ele modulava, né? Poxa, eu tenho que responder hoje a determinados obstáculos da vida, ele modulava isso com, sabe, a presença de música. Tá? E eu estava me lembrando o quanto é importante a gente entender, certo? Como responder esses desafios emocionais. De que forma a gente pode responder esses desafios emocionais e como esses desafios emocionais eles fazem parte da nossa existência. Então respira fundo e vem comigo que hoje a gente vai aprender a diferença entre tristeza e depressão, e além das formas como a gente pode estar, certo, ofertando possibilidades de desenvolvimento ou, como bem chamado, de tratamento para essas duas circunstâncias. Bom, eu queria começar lendo um trechinho da música Satisfaction para vocês, que foi a música que eu toquei aqui na introdução desse vídeo, porque eu acho que ela é bem interessante para a gente remarcar essa noção entre insatisfação e satisfação. Quando estou assistindo minha TV e um homem vem e me diz como minhas camisas podem ser brancas, mas ele não pode ser um homem porque ele não fuma os mesmos cigarros que eu não consigo não, oh não, 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 ei, foi o que eu disse, eu não consigo nenhuma satisfação. Muito embora a letra fale de uma insatisfação, quando a gente olha a palavra satisfação do ponto de vista psicológico, a gente está relacionando essa palavra muito ao bem-estar e ao equilíbrio, né, do ponto de vista emocional que nós temos em nossa existência. Então a gente fala de uma existência plena de sentidos, né? A gente fala de uma possibilidade de explorar nossas conexões com outras pessoas de uma maneira saudável, a gente fala de uma forma de a gente se engajar positivamente para com as demandas que existem no mundo, muito embora muitas dessas demandas elas sejam desafiadoras do ponto de vista emocional. Então a gente está falando na satisfação também como um preenchimento, como um elemento de possibilidades para a nossa própria saúde, né? E é interessante como a letra do Mick Jagger, do Keith Richards, ele traduz esse elemento, sabe, como se fosse o inverso, uma insatisfação do ponto de vista cultural, que provoca também no sujeito uma angústia, né? Uma angústia pela falta de certos elementos, a falta de sentido de certos elementos que estão presentes na realidade. Se a gente olhar do ponto de vista da existência, todos nós somos dotados de momentos de alegria e tristeza, né? Que nem a música que diz, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Então a gente tem lá momentos, né, de alegria, a gente tem momentos também de tristeza. Eu acho que faz parte da experiência humana a gente vivenciar esses contextos, tá? Essas emoções. Agora, se a gente olhar do ponto de vista psicopatológico, a gente precisa fazer uma diferença entre aquilo que é uma tristeza, né, que ela é sentida dentro da experiência humana, e aquilo que a gente pode estar falando enquanto um transtorno de humor. Tá? E até mesmo fazer uma diferença entre aquilo que é tristeza, que ela é perene, ela aparece na experiência humana,
daquilo que a gente pode também conceituar como o luto, né? Como o luto também ele faz parte da experiência humana, né? A gente perde pessoas queridas, infelizmente, né, nas mais diversas situações. A gente passou, inclusive, por um momento extremamente traumático, né, no nosso país e ao redor do mundo com a pandemia. E a pandemia, ela trouxe um desafio enorme para esse contexto de luto também. Mas se a gente for olhar do ponto de vista psicopatológico, a gente entende, né, que o luto ele é um momento certo da vida do sujeito, ele é uma experiência que todos nós vivemos. Então nós vamos falar do luto como um luto quando ele é complicado, ou seja, pensa na variável tempo, né, quando ele se estende por um longo período de tempo, muito maior do que normalmente todas as outras pessoas sentem quando há a ausência de um ente querido. Novamente, infelizmente, né, que a gente fica do ponto de vista que a gente gostaria que aquela pessoa ainda estivesse conosco, tá? Então, se a gente for falar patologicamente, né, a gente tem uma variável aí tempo como sendo um elemento que pode transformar essa experiência que ela é, sabe, inerente da vida humana em uma experiência complicadora ou complicada do sentido de como a gente, sabe, sair daquele estado emocional. Um outro elemento aí nessa mesma cadeia é a gente falar dos transtornos de humor. Pensa nos transtornos de humor, no caso assim da depressão, que é o mais conhecido e a palavra que eu acho que é muito relacionada com elementos psicológicos, né? A palavra depressão, a gente está traduzindo ela do ponto de vista psicopatológico como uma polarização do humor. No sentido de que o humor está polarizado, no caso, numa direção negativa. Por ele estar polarizado num polo negativo, a gente não percebe, não há uma alteração, por exemplo, de humor, sabe, uma resposta positiva diante de momentos, por exemplo, de felicidade, de alegria. Tá? Essa resposta ela estaria fragilizada ou ela estaria fraturada, né? Essa capacidade de responder positivamente a certas situações que emanam das pessoas uma possibilidade de resposta positiva, ela ficaria um tanto quanto mais complicada de ser colocada. São 9 sintomas que são mais marcantes no quadro depressivo ou nos transtornos de humor. Primeiro é o humor depressivo, como eu acabei de relatar para vocês, né? O humor no sentido polarizado, no polo negativo da expressão. Tá? O segundo sintoma que a gente pode ter muito fortemente é a perda de prazer ou de um elemento de prazer nas mais instâncias da vida, né? Então assim, a gente pode ter um elemento de diminuição do prazer muito forte. Um terceiro sintoma que pode aparecer é a perda ou aumento de peso, que também pode estar associada, né, de uma certa maneira, a insônia ou a hipersonia, né, o sujeito que ou não dorme ou dorme demais. A gente pode também ter um sentimento de inutilidade presente, né, o que mostra uma emoção forte e que precisa ser trabalhada do ponto de vista do conflito psíquico. A gente também pode ter presente, né, nesse quadro, certo? Digamos assim, uma ideação para o fim da própria existência, o que é extremamente complexo, novamente mostra a gravidade no quadro do ponto de vista psicopatológico, o quanto é necessário um amparo. Do ponto de vista motor, a gente pode ter, certo, uma lentificação psicomotora e uma perda de energia, né, uma perda acentuada de energia do sujeito. E também do ponto de vista do pensamento, né, do ponto de vista cognitivo, é muito comum a gente encontrar casos no qual a pessoa ela tem, certo, uma dificuldade enorme para decidir, né? Há uma indecisão, até mesmo para as coisas mais básicas, né, da própria existência, né? Devo ou não devo tomar banho, né? Devo ou não devo encontrar as pessoas, devo ou não devo sair de casa. Então há uma indecisão grande presente, né? E que essa decisão, ela, por mais que sejam às vezes questões simplórias da vida, ela não consegue se traduzir por uma resposta diretiva àquilo que a realidade está me demandando. Se eu for separar desses 9 sintomas, 2 sintomas ou 2 elementos, vamos colocar assim, extremamente importantes para a gente compreender o transtorno de humor, né, e sua diferença para com a tristeza,
O primeiro elemento é esse comprometimento hedônico, né? Ou seja, a perda da capacidade de prazer, de sentir prazer ou de buscar por prazer na existência, né? E isso pode estar aliado não só, a gente não precisa pensar somente na esfera do ponto de vista da sexualidade, mas também nas mais diferentes relações que a gente pode estar constituindo em uma existência, né? Aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá satisfação, lembra da música, né? E o quanto esse elemento de satisfação, de prazer está comprometido, né? Principalmente a sua busca por satisfação ao prazer. E o segundo elemento que eu gosto de destacar sempre para os meus alunos é a questão do comprometimento ideativo cognitivo, né? No sentido de que há uma presença no discurso do sujeito esse elemento de indecisão, e o quanto esse elemento de indecisão, né, ele vai comprometendo a vida da pessoa. Quando a gente fala do transtorno de humor, a gente está falando também que há um impacto na vida do sujeito, né? E esse impacto é o quanto comprometida fica a existência dele quando a pessoa realmente não consegue lutar em face a essas emoções ao qual ele está sentindo. Quanto a pessoa fica, sabe, com a existência, a palavra é comprometida no sentido de que você não consegue dar uma resposta muitas vezes, certo, positiva, ou muitas vezes de engajamento para as mais variadas demandas que podem estar ocorrendo ao entorno de sua realidade. Do ponto de vista da atenção psicopatológica, tem 3 elementos que são importantes aqui que a gente precisa compreender. O primeiro é o critério de gravidade, né? Quantos desses 9 sintomas estão presentes, por exemplo, né? E entendendo o critério de gravidade, que alguns deles a gente precisa dar muita atenção, né? Por exemplo, a ideação suicida, né? A gente precisa dar muita atenção porque a gente tem que ter uma rede de amparo, né, para aquela pessoa que está sem condição de responder a uma demanda psicopatológica naquele momento. Tá? E em face, né, a uma forma de pensamento que, enfim, torna a existência finita, pode tornar a existência finita. O segundo elemento é a duração, né? Lembra que eu falei lá do luto e tristeza, né? Pensa que luto e tristeza, eu estou falando aqui de que são situações, né, que elas são passageiras a depender dos elementos ao qual a gente está cercado na nossa existência. Quando a gente está falando de um transtorno de humor, majoritariamente da depressão, a gente está falando que há uma duração muito mais extensiva desse humor polarizado, né? Essa aí a gente tem que pensar quanto tempo, né, a pessoa está se sentindo assim, quais foram as formas que a pessoa tentou encontrar para solucionar essa questão, esse conflito. Tá? Então, tempo, novamente, aqui é uma variável extremamente importante. E o terceiro elemento, né, como eu já falei, essas são os efeitos desse comprometimento. Pensa assim, os efeitos significativos ao entorno da vida do sujeito. Quão comprometido ficou a pessoa, sabe, a sua existência social, as suas relações com as outras pessoas a partir do momento que esse quadro sintomático ele começou a aparecer na existência dela, tá? Felizmente, né, a psicologia ela se desenvolveu bastante no último século, e é importante que vocês tenham em mente que tem 2 fatores aqui que são importantes, não só para a gente pensar, por exemplo, a relação tristeza, depressão, ou até mesmo luto, do ponto de vista psicoterápico, né? Se a gente for pensar a psicoterapia como uma resposta, a possibilidade de se constituir novas respostas, né, para essas demandas que estão ocorrendo na realidade, que às vezes a gente não consegue lidar emocionalmente. Tá? Eu tenho esses 2 elementos. O primeiro deles é importante a gente pensar que, independentemente das linhas teóricas que a gente tem, quando a gente está falando de psicoterapia, a gente está falando muitas vezes de maturidade emocional, né? Maturidade emocional no sentido de como é que eu, sabe, quais são as minhas respostas emocionais, né, em face às demandas que existem na minha realidade. E é muito comum a gente, né, quando não está, sabe, quando a gente não encara, vamos botar assim, digamos, psicoterapicamente ou psicodinamicamente, os nossos próprios conflitos, muitas vezes a gente repete algumas soluções do ponto de vista emocional, sem, certo, pensar que nós, enquanto seres humanos, somos possíveis, né? Somos passíveis de aprendizado. A gente pode aprender a desenvolver novas formas de respostas emocionais aos desafios que estão sendo apresentados na nossa realidade. Tá?
E o segundo elemento que eu acho que é igualmente importante a gente levar em consideração, e aí pensando tanto a tristeza, né, o luto, e mais, digamos, mais concentrado também para as relações com transtorno de humor, é o conceito de resiliência, né? Nós todos, né, temos assim vamos botar um reservatório, uma capacidade de responder e resistir aos eventos, especialmente aqueles que têm enorme gravidade na nossa existência. Agora, né, esse reservatório ele não é infinito, né, essa possibilidade de força para responder aos elementos da realidade, ela não é infinita, pelo contrário, ela é finita, né, e muitas vezes quando a gente esgota, né, essa possibilidade de reserva, esgotamos a nossa resiliência, é que essas fraturas do ponto de vista emocional elas ficam mais aparentes, ou elas tomam uma dimensão de comprometimento muito mais profundas. Então é importante que vocês lembrarem, né, que se a gente for pensar na noção de trauma ou até mesmo na noção de conflito mais aparente do ponto de vista psicodinâmico, é porque há um esgotamento do sujeito, há um esgotamento no sentido das possibilidades de resposta que ele teria para aquele fenômeno, né, aquilo que está acontecendo na existência dele, ou até mesmo, né, vamos pensar assim, na própria noção de realidade subjetiva, né, até mesmo aquilo que ele imagina estar acontecendo na realidade ao entorno dele. Se a gente for olhar do ponto de vista psicanalítico, essa noção de conflito é extremamente importante, tá? Do ponto de vista conflito intrapsíquico, vamos colocar dessa maneira, né? Que basicamente, né, a gente se traduz como de modo simplório, uma incapacidade do nosso ego de lidar com essas pulsões, né, enfim, esses elementos inconscientes que nos demandam, né, e que nos provocam do ponto de vista emocional. Tá? E a gente precisa compreender que esse conflito, né, ele é carregado pelo sujeito por um bom tempo. A gente, não, como diz uma grande amiga minha, né, a gente não se forma assim uma Brastemp, né, ao longo da existência, e mesmo não se formando com uma Brastemp, a gente continua nessa existência, existindo e tendo que lidar com os nossos conflitos, né, sejam eles, digamos assim, do ponto de vista intersubjetivo com outras pessoas, ou sejam eles essas pulsões que a psicanálise vai colocar, que muitas vezes não conseguem ser muito bem trabalhadas do ponto de vista do ego. Então, do ponto de vista psicoterápico, né, pensa no contexto da terapia, um elemento crucial para ser trabalhado é quais são os conflitos que a pessoa vivencia, né? E uma forma da gente entender isso, se eu for pegar a psicanálise, né, é a própria repetição discursiva do sujeito, né? O que é que ele repete, sabe, discursivamente, como aqueles elementos que estão repetidos no seu próprio discurso, eles fazem parte dinamicamente do seu conflito. Sabe? Pensa nos personagens presentes no conflito do sujeito e como esses personagens dinamicamente eles provocam relação de amor e ódio na pessoa, e eles provocam relações ao qual, ou situações ao qual você não consegue, sabe, elaborar um novo sentido para determinadas emoções que são provocadas por eles. Tá? Então é um ponto que a gente tem que levar também em consideração. Um outro ponto que eu gostaria de levar em consideração, né, e eu gostaria de apontar isso muito claramente, que muitas vezes na nossa existência a gente lida com a tristeza por mecanismos sociais. A gente tem momentos que a gente se sente triste, então a gente procura amigos, a gente sai, a gente escuta música, a gente vai no teatro, às vezes a gente lê um bom livro para ter uma outra perspectiva de vida. Mas quando a gente fala do humor muitas vezes é importante que haja um apoio psicoterápico, né? Um apoio de terapia é extremamente importante, quando não, a depender do quadro de gravidade no qual a pessoa está enfrentando, né, de comprometimento, quando não, um apoio multidisciplinar, né, para que todas as esferas elas sejam cobertas. Tá? E eu gosto de enfatizar isso no sentido de que há uma necessidade de a gente desestigmatizar o acesso à saúde mental. A saúde mental ela precisa ser democratizada, ela precisa estar presente nas mais variadas esferas da vida humana, no sentido de rede de apoio, né, no sentido de apoiar aquelas pessoas que possam estar vivenciando um momento de exaustão emocional, né, um momento de que as minhas possibilidades, né, de compreensão sobre os conflitos ao qual eu vivo, sabe, as minhas respostas a esses conflitos, elas
se esgotaram, eu não estou com a condição de criar novos mecanismos de responder à realidade e vou precisar de um apoio de uma pessoa que, um caso do ponto de vista da psicanálise, até mesmo me questione sobre esse conflito para que eu possa elaborar uma outra perspectiva, uma outra visão sobre como eu resolvo, como eu lido com essas situações intrapsiquicamente. Tá? Então é um ponto que é importante para mim, porque a psicologia ela evoluiu bastante, mas se tem uma coisa que a gente precisa fazer muito ainda é o processo de democratizar o acesso não só a conhecimento psicológico, como eu estou fazendo aqui, né, nesse canal no YouTube, mas também a psicologia em si, a profissionais da psicologia, e ao passo que a gente também precisa desestigmatizar o acesso à saúde mental, para que as pessoas possam, né, pensar que é uma jornada, literalmente. Muitas vezes a gente vivencia uma jornada entre a insatisfação e a satisfação, né, no sentido de que a gente pode, sabe, constituir e compreender que há momentos que a gente vai se sentir satisfeito e há momentos que a gente vai se sentir insatisfeitos, mas que aqueles momentos no qual eu tenho um esgotamento, eles precisam e merecem a atenção, né, de pessoas que possam ajudar a que a gente continue nessa jornada sem tantos percalços. Não, o dedo descongelou. No frio, tá funcionando.